Olá, sejam todos bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. Hoje a gente vai ter uma conversinha sobre probabilidade. Eu sou Marcelo Rainha, doutor em ciências, e vou estar com você nesse tempinho. Bom, nessa conversa sobre probabilidade, a gente vai falar sobre algumas coisas em particular. Como funcionam os jogos de cassino, em particular a roleta. 2, como funciona a previsão do tempo. E entender um pouquinho como está caracterizada essa ideia de inteligência artificial que está em voga aí em todos os lados. Bom, então vem comigo. Bom, a gente vai começar com a roleta, né? Eu acho que a roleta é um bom exemplo para a gente entender um pouquinho sobre probabilidade. Claro que antes a gente vai definir o que é probabilidade. Essa conversa vai ser uma conversa longa, então fica tranquilo que tá tudo com muita calma. Probabilidade é o número de resultados favoráveis de um evento A dividido pela quantidade total de eventos possíveis. Então, quando a gente olha a roleta, eu acho que duas perguntas norteadoras para a gente são essas que a gente colocou aqui, ó. Quantos números tem na roleta e quantos números podemos apostar na roleta? Então, antes de eu responder essa pergunta com vocês, vou dar um tempinho aí para você dar uma olhada para ver se você consegue entender e responder as perguntas aqui que eu estou apresentando para você. A roleta está aqui do lado, tá? Então pensa um pouquinho aí, vou dar um tempo. Se quiser, pausa o vídeo, olha a roleta e responde antes. Uma vez respondidas as perguntas, você pode perceber que você pode apostar nos 36 números da roleta. Observa o seguinte. Você pode apostar, claro, numa determinada coluna, numa determinada cor, você pode apostar num determinado conjunto de linhas, mas assim, quantos números são possíveis de serem apostados na roleta? 36. Quantos números tem na roleta, né? Perdão, são 38. E quantos números a gente pode apostar? São 36. Então a nossa resposta seria 38. E 36 para a nossa segunda pergunta. Isso gera para a gente uma outra dúvida, né? Por que que na roleta a gente sempre perde, né? A ideia é um pouco essa. Por que nesses jogos de azar a gente sempre perde? Se a gente estiver falando sobre probabilidade, a probabilidade de sortear um número qualquer da roleta vai ser 36, que são os eventos favoráveis, dividido por 38, que são os eventos suscetíveis, digamos assim. Aí a gente vai olhar para essa continha que eu coloquei ali, são os valores prováveis. Observa que esse valor aqui, ó, o 36 sobre 38, é a probabilidade de sair um número qualquer na roleta. Só que a gente tem uma delicadeza aí, né? 2 dividido por 38 é exatamente a possibilidade de sair o 0 e o 00 na roleta. Observe que essa roleta é uma roleta americana, né? O que a gente chama de roleta americana. Nesse sentido, se você pensar em muitas apostas, milhares de apostas que se fazem num cassino todos os dias, a cada 38 apostas, assim, não é garantido, mas se espera que 2 delas sejam pelo menos o 00. Ou seja, a cada 38 apostas, se espera que a banca ganhe, né? Ou seja, que você vai perder com certeza. E aí essa conta aqui é interessante, né? Que a cada 38 apostas, 5%, parece uma quantidade pequena, mas 5% fica com a casa sempre, né? Então isso aí dá uma questão pra gente. Antes da gente começar, vem comigo aqui. O nosso próximo tópico vai ser sobre a previsão do tempo. Previsão do tempo é outra ideia também muito interessante que envolve conceitos muito rebuscados de probabilidade, tá? Então, volta aqui comigo. A ideia, né, a gente vai conversar sobre previsão do tempo e aqui tem uma coisinha interessante aparecendo, que é esse 25% aqui, né? 25% de probabilidade de chuva. Olha isso aqui que tá aqui, ó. 30% de probabilidade de chuva, 90% de probabilidade de chuva. Como isso é calculado, né? Isso é calculado mediante essa matriz que eu coloquei aqui, é só para você entender que assim, existe muita matemática por trás disso. Essa matriz que eu coloquei aqui é o que a gente chama de matriz de probabilidade. Ela é feita a partir da observação de uma série de dados.
Esse 0,7 aqui que a gente está observando, ele corresponde a 70%. Então, quando a gente forma essa tabela, eu tenho 70% de sol, eu tenho 20% de nublado e eu tenho 1% de chuva. Isso é o que está me dizendo essa primeira linha aqui. Você pode pensar que isso é como se fosse o dia 1, isso aqui é o dia 2, a segunda linha, né? Ela é o dia 2 e a terceira linha é o dia 3. Pensando nessa ideia, a gente tem simplesmente o dia 3 com 20% de probabilidade de sol, 30% de probabilidade de ficar nublado e eu tenho 50% de probabilidade de chuva. Você pode estar pensando assim, caraca, Marcelo, de onde é que vem esse negócio de matriz? Isso é um negócio chamado cadeias de Markov. Isso a gente não vai ver nesse curso, é um curso de probabilidade avançado. A gente está só começando esse bate-papo, tá bom? Então, aqui, né, como é que eu faço, como é que funciona essa ideia de previsão do tempo com essas matrizes de probabilidade? É só para você entender que a gente tem muita coisa acontecendo, né? Quando a gente coloca um vetor, vou botar entre aspas aí, quando a gente coloca, né, uma linha como 1 aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sei que choveu, né, que ficou nublado, ou seja, eu tenho nublado, mas não choveu. Foi 100% nublado, mas não choveu. O que acontece aqui? Quando eu multiplicar essa informação que eu conheço pelaquela nossa matriz de probabilidade, isso vai dar o que vai acontecer no dia 2. Bom, se você já souber fazer isso, pode fazer a multiplicação linha-coluna, linha-coluna, linha-coluna. Não é o nosso foco aqui. E você vai ver que isso vai bater certinho com essa segunda linha aqui. Ou seja, mediante a eu sei que choveu no dia de hoje, né, que ficou nublado, perdão, no dia de hoje, então a partir dessa matriz eu sei o que vai acontecer, né, a probabilidade de chance do que vai acontecer nas próximas etapas. Gente, eu não quero assustar ninguém, mais uma vez, isso aqui é só para você entender. Essa é uma primeira conversa, uma primeira ideia sobre probabilidade, né? Como a gente calcula, como a gente constrói, né, inicialmente essa probabilidade? É a partir de uma observação de frequência relativa. Olha só, a gente tem muitas informações aqui quando a gente fala de previsão do tempo. A gente tem velocidade do vento, a gente tem umidade relativa do ar, a gente tem se choveu ou se não choveu. Então, assim, a gente tem uma quantidade de informações muito grande. O que acontece é que a observação diz o seguinte: em 100 dias, digamos aqui, em 100 dias, né, observando essa nossa matriz aqui, o inicial, né, eu tenho aqui, ó, o 70% de fazer sol, ou seja, em 100 dias que as condições climáticas estavam exatamente essas que a gente apresentou aqui, choveu em 70 deles. É assim que a gente forma aquela matriz de probabilidade, a partir das observações. Observa que a cada 100 dias, né, eu tive 70 que fizeram sol com aquelas condições. Então é basicamente essa a ideia da previsão do tempo. A gente vê a partir da observação. Bom, volta comigo aqui, porque falta ainda a gente conversar sobre o máximo, que está em voga hoje em dia. Mais uma vez, a gente está no ano aqui de 2025 e não se fala em outra coisa além das inteligências artificiais, né, que está dominando o mundo e o mercado aí de maneira geral. Só que como funciona a inteligência artificial? Isso é que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mais uma vez, isso é só uma pincelada, gente. Ninguém vai entrar a fundo no problema de machine learning ou treinamento de inteligência artificial, beleza? Voltando aqui. Então agora a gente está falando de inteligência artificial, né? Então, volta aqui comigo. Bom, a inteligência artificial, a ideia básica dela, né? Porque tem esses dados com essas letrinhas aqui. A ideia básica do ChatGPT, que é a inteligência artificial que a gente mais conhece hoje em dia, é a gente escreve uma palavra, por exemplo, amigo, né? A gente vai escrever uma palavra amigo e ele vai dizer
qual é a probabilidade da palavra seguinte. E ele vai dar as palavras mais prováveis. O que é o treinamento dessa inteligência artificial? Ela leu milhares de artigos, ela leu milhares de sites e, a partir disso, ela definiu as palavras mais prováveis. Só que a gente tem que ter uma questão que, assim, quando você lê livro, você tem linguagens mais coloquiais, você tem menos criatividade, então você ainda consegue calibrar a maioria das inteligências artificiais para entender. Eu estou falando aqui sobre inteligências artificiais do tipo texto, beleza? Aquela que você escreve um prompt e ele, a partir do prompt que você deu, ele vai conversar com você, vai dar uma ideia, vai apresentar algum esquema ou vai te dar uma introdução a algum texto baseado nas informações que você deu, beleza? Isso tudo funciona com a ideia de probabilidade. Bom, gente, e aí para finalizar as ideias básicas de probabilidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas uma probabilidade é sempre um número que está entre 0 e 1, porque a gente está falando em porcento, beleza? Então ele vai 100%, a probabilidade é 1, e 50%, por exemplo, a probabilidade é 1 sobre 2. Mais uma vez, vem a nossa conversinha, né? Como a gente constrói a probabilidade, que é o número de eventos favoráveis, né? Favoráveis, a gente vai entender melhor sobre isso, dividido pelo número total, né? Pelo número total de todos os eventos possíveis. Uma característica também que a gente viu lá na roleta que é essa questão da probabilidade do complementar. A gente vai conversar sobre isso tudo um pouquinho mais à frente, né? Então, assim, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha entendido as ideias iniciais de probabilidade e a gente se encontra num próximo vídeo.